Boa noite a todos. A gente quer muito Boa noite. agradecer a sua bondade, disponibilidade, né, em estar aqui essa noite falando para a gente, trazendo aí um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. A gente acredita que vai ser bastante enriquecedor essa noite. E eu vou te apresentar aqui para os colegas, né? O doutor Cristiano de Moraes, ele é médico formado pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, intensivista pediátrico e neonatal, e também é médico assistente e preceptor no Hospital das Clínicas da UFES. A doutora Maura foi quem teve a feliz ideia de convidá-lo, né, Maurinha, para poder vir aí contribuir com um pouquinho com o nosso dia a dia, com a nossa rotina aqui. E já falei com o pessoal, Cristiano, que você disse que você quer uma aula bem dinâmica, bem participativa. Então, quem quiser, por favor, pode abrir aí o vídeo, né? E já está cumprimentando, dando um oi, boa noite, e mostrar aí o rostinho, vai ser muito bom aí para a gente poder matar a saudade também de alguns colegas. A palavra está com você, Cristiano. Ah, joia. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença. Eu peço desculpa, porque às vezes eu estou olhando para o lado, porque eu organizei minha tela aqui para ver vocês justamente por conta disso. Podem deixar o vídeo aberto, ou só o áudio, podem abrir o áudio quando vocês quiserem, pode digitar no chat também, eu estou acompanhando tudo aqui, tá? Porque quanto mais participação, quanto mais dinâmica, eu acho que mais aprendizado, mais experiência a gente troca, né? Eu acho que a aula é isso, não vir aqui para simplesmente despejar conteúdo, para a gente trocar experiências, tá bom? Bem, fui solicitado para falar para vocês, então, sobre a atualização do PAUS, né? Dos protocolos de atendimento de emergência. Ia ficar uma aula muito, muito extensa se tentasse fazer todas as atualizações. Então, eu vou focar aqui na RCP, tá certo? Pelo que me passaram, a equipe de vocês aí é mais de pronto-socorro, não é isso? Tá bem mista hoje. Nós estamos com bastante. Hoje. Tem bastante pessoas aqui que fazem ambulatório também, alguns mais do interior também, que precisam bem ter uma noção, né, boa disso. Sim. Pronto-socorro, também temos da UTI pediátrica e neonatal, né? Maravilha. Tá bom? Tá bom, vai dar para a gente trocar bastante experiência aqui. Bom, falar sobre RCP, parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, é algo até prazeroso para mim. Eu sou instrutor do PAUS, mas não é nada prazeroso quando a gente se vê de frente com uma situação dessa, né? É algo devastador para a equipe inteira, né? Depois de uma parada num plantão, fica todo mundo muito mal. Então, a gente precisa relembrar algumas coisas que eu tenho certeza que todos aqui já passaram por situações dessas, já estudaram, já treinaram. Mas, para quem não vê isso todos os dias, acaba se perdendo, né? Perde-se um pouco não só do conhecimento, mas da expertise da dinâmica. E é isso que eu vou tentar trazer um pouco, assim, revivar a memória de vocês em relação à RCP e trazer as atualizações do último guideline aí do PAUS. Vocês me sinalizem, por favor, se está passando o slide. Foi? Tá sim, doutor. Maravilha. Bom, vou trazer para vocês os dados, então, do suporte avançado de vida em pediatria, né, que é o PAUS, as últimas atualizações. Eu acho que tem um áudio aberto que está dando um loop aqui. Não sei se vocês perceberam isso. Deixa eu ver se é o meu. Fechado, doutor. Joia, obrigado. Então, essas são 6 elos da cadeia de sobrevivência que o PAUS traz para a gente. Né? O reconhecimento precoce e prevenção. Então, quem está no ambulatório é fundamental nesse elo, tá certo? Acionamento do sistema médico de emergência. Então, quando acontece, principalmente no ambiente pré-hospitalar, saber que existe esse serviço médico de emergência que pode ser acionado. Sim. Saber identificar e iniciar RCP de alta qualidade aonde você estiver, seja no pronto-socorro, seja no ambulatório, aonde você estiver, você precisa saber iniciar uma RCP de alta qualidade.
você precisa saber como funciona a dinâmica de uma ressuscitação avançada, principalmente se você está no ambiente de pronto-socorro, que tem a sala vermelha, e, é claro, no ambiente de UTI. Você precisa saber estabelecer cuidados pós-parada. Então, depois que esse paciente volta da parada, o que eu tenho que prestar atenção? E foi adicionado um último elo, que é o sexto elo agora, que é o da recuperação. A gente tem que ter a visão que a gente vai devolver esse paciente para a família, né? Então, como que ele vai sair da UTI, como que ele vai voltar para a família, e aí volta de novo quem está lá no ambulatório também, atuando neste elo. Então, vamos relembrar a visão global do suporte avançado de vida em pediatria. Tudo começa lá com uma impressão inicial, não é isso? Que são 3 passos ali representados pela figura do triângulo. Uma vez que você identificou algum sinal de alerta, o que a sistematização diz? Olha, agora você está diante de uma emergência ou de uma possível emergência. Você não pode mais seguir com o atendimento da maneira em que você está acostumado a fazer. Você precisa seguir um protocolo, porque esse protocolo mostra que a sobrevida aumenta quando ele é seguido. Então, você precisa entrar na avaliação primária, o famoso ABCDE. Lembrando, se o paciente estiver parado, o C vai ser sempre o mais importante. Depois de um atendimento de emergência, aí sim você vai fazer uma anamnese direcionada, o mnemônico sample, e partir para exames secundários, um exame físico mais detalhado, que seria a avaliação secundária. Então, essa é a visão global de como tem que se dar um atendimento de emergência. Uma vez identificado, então, pela impressão inicial, você precisa seguir todos esses passos. Então, vamos aqui falar um pouco dos 3 passos iniciais. E quando eu digo aqui 3 passos, vocês têm que pensar em 3 passos mesmo, tá? Você dando 3 passos em direção ao paciente que está na maca, por exemplo, ali de uma sala de medicação, ou os 3 passos da mãe entrando no seu consultório com a criança no colo, ou os 3 passos em direção ao leito de um paciente na sala vermelha ou na UTI, são segundos. É o famoso olhar clínico. É bater o olho e identificar se tem ou não tem sinais de alerta. Isso deve ser feito por todos, em todos os atendimentos, em todas as reavaliações, não só médicos, tá? A equipe de enfermagem aqui ganha uma importância fundamental, porque são elas que estão o tempo todo com o paciente. Então, se elas não sabem fazer essa identificação, a gente acaba perdendo o time. E aí, você poderia fazer um atendimento antes de acontecer a parada, mas perdemos o time, porque ninguém identificou a emergência. Então, esse é um dos passos fundamentais, mais importantes que tem dentro da sistematização do PAUS. Então, quais que são esses passos? O que eu vou observar no meu paciente? Então, vamos lembrar lá. Aparência, cor e respiração. A aparência, principalmente, em relação ao nível de consciência. É bater o olho e saber se ele está consciente ou parece que está inconsciente. Você ainda pode ver se ele está letárgico, comatoso. Quando você olha para a cor, é um paciente que está pálido ou tem cianose central, ou um paciente que está bem corado. E na respiração, ele respira, e se ele respira, parece ter trabalho respiratório aumentado, então é só no visual. Note, eu não estou vendo aqui frequência respiratória, eu não estou palpando o pulso, não estou olhando para monitor. São segundos em direção ao seu paciente. Então, vamos ver no cenário clínico como que ficaria essa avaliação primária. Então, o cenário clínico é o seguinte: você está diante de um paciente que está letárgico, cianótico e parece ter esforço respiratório. Como que você vai prosseguir com o atendimento? Muito bem, então vocês viram algumas ações ali, não é isso? Deixa eu passar para o próximo para a gente ver. Opa, desculpa. Deixa eu passar o vídeo de novo e nós vamos pausar aqui para ver algumas ações. Então, você está chegando perto de um paciente, ele está ali na maca. Você olhou para o paciente e você notou que ele está letárgico, ele está cianótico e ele tem esforço respiratório. Qual é a primeira ação que nós temos que fazer? Quem quiser abrir o áudio aí para ir conversando, pode falar. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a primeira ação... Chamar a equipe, né? Exatamente. Se esse paciente está no consultório, está no ambulatório, você vai precisar de uma equipe e vai precisar de um suporte maior. Se você não tem uma sala vermelha para levar, você precisa puxar um carro de emergência para atender esse paciente. Porque isso tem uma emergência em andamento. Potencial gravidade, não é isso?
Muito bem. Então, é isso. Fazer a impressão inicial são poucos segundos. Você vê que eu não encosto no paciente, é só no visual. Muito bem. Uma vez que você identificou os sinais de gravidade, então não dá mais para continuar meu atendimento ali no consultório. Eu preciso fazer um atendimento mais assertivo seguindo os passos. Então, eu passo para a avaliação primária, que é o ABCDE, uma anamnese direcionada, não dá que nesse momento eu ficar perguntando se tem água tratada, se tem coleta de lixo, não é isso? Só relembrando, então, o mnemônico SAMPLE, que ajuda muito a gente a fazer essa anamnese. Eu vou perguntar sobre sinais e sintomas, perguntar sobre alergias, medicamentos em uso, passado médico, líquidos e última refeição, e os eventos que trouxeram o paciente até aqui. Por que a mãe veio procurar o atendimento médico? E aí sim, depois disso, você vai partir para uma avaliação secundária e pedir exames. Note que exames vêm depois, você precisa fazer toda a avaliação clínica do paciente primeiro. E muito bem, qual que é a aparência, então, do paciente em PCR? Então, nós vamos partir ali do triângulo da avaliação inicial. Pela impressão inicial, você bateu o olho assim, você acha que você consegue identificar que o paciente está parado? Assim, a primeira impressão, acho que todo mundo responderia, claro, claro, com certeza, ver o paciente está parado é muito fácil. Eu gostaria que fosse assim. Às vezes, o reconhecimento dos sinais de alerta, de emergência, passam batido, principalmente quando você já está ali há muitas horas, no pronto-socorro lotado, né, com pressão, ali na porta, a gente fazendo bagunça, querendo entrar, porque o atendimento está demorando, e às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Agora, uma PCR a gente nunca pode deixar passar, porque cada minuto ali é precioso para a manutenção da vida desse paciente. E eu já presenciei algumas vezes paciente parado e ninguém reconheceu que estava parado. Às vezes me chamam para descer da UTI, né, para ajudar numa emergência que chegou, eu chego lá, o último paciente já estava até entubado, já estavam ventilando o paciente, mas ninguém estava fazendo compressão. Eu falei, mas esse paciente está parado. Ah, não, tem no monitor, ó, tem ritmo, né? Uma parada em AESP. Então, teve um atraso aí no início da RCP. Então, o paciente parece estar inconsciente, não é isso? Ele pode estar muito pálido, cianótico, e ele não respira, ou tem apenas movimentos de gasping. Essa é a aparência de um paciente que está em PCR. Então, vamos a um outro cenário clínico. Então, você chegou para fazer aquela sua impressão inicial, o paciente parece que está inconsciente, ele está muito pálido, com cianose, às vezes, perioral, e ele parece que não respira. O que eu tenho que fazer? Vamos ver. Muito bem. Vamos repetir agora o mesmo cenário, tá? Só que com um paciente... Só um segundo, acho que não passou. Com um lactente, tá? Então, ele parece estar inconsciente, está muito pálido, ele não respira. Vamos ver as ações agora com um lactente, que ele foi um paciente maior, né? Muito bem. Então, eu chego, só no olhar, na impressão clínica, vejo que o paciente parece estar inconsciente, ele está pálido, ele não respira. A primeira coisa que eu preciso fazer é confirmar se esse paciente está inconsciente mesmo. Tá certo? Você vê que na criança maior, eu bati nos ombros e chamei por ele. No bebê, eu bati na planta dos pés. Não é isso? Confirmei, opa, ele realmente está inconsciente. O que eu faço? Imediatamente eu chamo a equipe. Equipe, estamos com uma emergência, tem um paciente aqui inconsciente. Vamos precisar de ajuda para atendê-lo. Se o paciente está inconsciente, o que ele pode estar? Parado. Então, todo paciente está parado, eu preciso checar o pulso. Então, ali no caso, eu chequei pulso central. No paciente maior, eu chequei no carotídeo. E no paciente menor, eu vou checar no braquial. Certo? Confirmei que o paciente estava parado, iniciei a RCP. Então, vamos resumir quais são as principais ações que eu preciso ter ali. Ação número 1, preciso testar a consciência. Saber se ele realmente está
inconsciente ou não. Certo? Depois, se ele está inconsciente, isso é uma emergência. Eu preciso chamar ajuda. Se ele está inconsciente, ele pode estar parado. Todo paciente está inconsciente, está parado? Não necessariamente. Às vezes ele está em coma, não está parado. Então, eu checo o pulso central e olho respiração. Nos maiores, você pode olhar no carotídeo, nos menores, geralmente é braquial ou femoral. Se não tem pulso e não tem respiração, diagnóstico de PCR. O que eu tenho que fazer? Iniciar RCP de alta qualidade. Então, note, para dar um diagnóstico de parada cardiorrespiratória, você precisa ver e tocar o paciente com um dedo. Só isso para dar o diagnóstico de parada. Ele vai parecer que está inconsciente, não respira, está pálido cianótico. Chequei consciência, ele está realmente inconsciente, chamei para ajuda, chequei pulso, não tem pulso, está parado, preciso iniciar RCP. E o que seria, então, isso? RCP de alta qualidade. É isso que vai garantir a vida do paciente. Esteja você no ambiente pré-hospitalar, você só tem você, suas mãos, sua habilidade e seu esforço para manter a vida desse paciente, quer você esteja dentro do ambiente hospitalar, já com todo o suporte avançado da parada. Certo? Muito bem, então vamos lá. O que seria RCP de alta qualidade? Primeiro, precisa comprimir forte. Então, posicionar-se sobre o paciente de maneira adequada para que você tenha força no braço, principalmente se for um paciente grande, para afundar o tórax desse paciente 4 a 5 centímetros para comprimir o coração. Você precisa deixar o tórax retornar, porque às vezes a gente deixa a mão muito pesada e fica com essa mão lá e não deixa o tórax retornar. Se você fizer isso, o coração não consegue encher. Lembrar do Stay Alive, quem lembra aí da música Stay Alive, se todos têm pelo menos a minha idade, todo mundo vai lembrar, porque essa música Stay Alive, ela mantém, uma frequência de 100 a 120. Então, a gente sempre lembra da música para manter a frequência correta das compressões. E se você tiver em 2 socorristas, se você já estiver, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, tem um ambu nas mãos, então você precisa fazer uma relação, você precisa sincronizar, fazendo 15 compressões, 10, 15, 1, 2, 2 ventilações. Por que disso? Porque se você ficar ventilando o tempo todo, você mantém uma pressão intratorácica aumentada e não consegue uma compressão efetiva. Muito bem. Ainda seguindo na RCP de alta qualidade. Isso aqui é importantíssimo. Todos precisam entender isso. Minimizar interrupções. Às vezes bate aquela dúvida. Que ritmo? É choque, não é? E aí, o que eu faço? Carrego? Não. Quanto que é a dose de adrenalina? Não intuba ou não intuba agora? Gente, enquanto vocês estão pensando isso tudo, se tem dúvida, quem está ali na compressão não pode parar de comprimir. Por que disso? Queria que vocês prestassem atenção nisso daqui, Essa faixa aqui é a faixa adequada de perfusão coronariana. Tá certo? Notem que você começa as compressões, cada tracinho desse vertical aí, ele é uma compressão. Você precisa efetuar várias compressões até que esse coração consiga bombear sangue suficiente para manter um nível adequado de perfusão coronariana. E aí você continua mantendo essas compressões por pelo menos 2 minutos, é isso? E aí quando você interrompe, por exemplo, para checar pulso e ritmo, não é isso? A cada 2 minutos. Olha o que acontece com a pressão de perfusão coronariana. Ela vai a 0. Toda vez que você interromper a compressão, qualquer que seja o motivo, a perfusão de coronariana vai a 0. E aí o prognóstico do seu paciente, quanto maior o tempo acumulado das interrupções, mais tempo de isquemia miocárdica, isquemia cerebral você está submetendo esse paciente. Entenderam? Então, por isso que, assim, por que a gente fica assim, RCPs prolongadas, 30, 40 minutos. Se você pensar de quantas interrupções você fez somar esse tempo todo, já deu um tempo de 0 fluxo coronariano, 0 fluxo cerebral muito grande. Então, o prognóstico do paciente começa a piorar muito. E dentro de uma RCP adequada, as interrupções são de 5 a 10 segundos, não mais do que isso. Outra coisa que fala a favor de uma RCP de alta qualidade é um time de alta performance. Então, todos precisam ser treinados. O time médico está aqui, mas vocês precisam replicar isso depois para o time de enfermagem, se vocês têm fisioterapeutas, porque eles vão participar dessa reanimação, tá certo? Então, esse é um esquema do PAUS de sugestões
de funções básicas, funções mínimas que precisam ter dentro de um time de alta performance. É claro que, às vezes, você não tem disponibilidade, aí ele está com 6 pessoas, né? Algumas pessoas vão ter que acumular funções quando você não tem esse time todo. Mas o que não pode faltar? Pelo menos 2 pessoas responsáveis por compressão em via aérea. E elas têm que trocar de posição a cada 2 minutos. Poxa, Cris, mas eu estou aqui, ó, amarradão, crossfit em dia, passou os 2 minutos, eu quero continuar mais aqui, mais uns 2 ciclos comprimindo aqui. Não pode. É obrigatório trocar, porque tem estudos que mostram que a gente vai perdendo a qualidade de compressão. Porque a gente perde um pouco a atenção na compressão para prestar atenção no que está acontecendo, certo? Ou porque o braço vai cansando. Então, a cada 2 minutos é obrigatória a troca. Se você tem mais pessoas dentro do time de reanimação, podem ficar 2 pessoas ali do lado do paciente, se alternando simplesmente para fazer a compressão. Se não tem, você pode fazer a troca com outra função. Geralmente, a gente troca com a função da via aérea. Por quê? Porque quem está na medicação tem que ficar só na medicação. Ela vai pegar acesso e ficar só na medicação. Porque senão fica uma loucura. Tá certo? Você dá o grito lá, pega adrenalina e não vem adrenalina porque ninguém está na medicação. Então, sai 2, 3 pessoas correndo atrás da adrenalina. Então, é função do líder da equipe organizar isso tudo. Tá certo? Dividir funções, acalmar um pouco os ânimos, para que ninguém fique gritando, tá certo? E centralizar as decisões nesta pessoa. Quem tem que ser o líder? A pessoa que está mais experiente, mais confiante ali. Ah, nós temos 2, 3 médicos na sala. Gente, não estou exagerando. Eu passei por uma situação recente, que eu fui ajudar numa parada, tinham 2 colegas do PS, depois tinha o colega do SAMU, o anestesista que entrou na sala e eu. E cada um ficava dando ordem. Sim, ninguém estava entendendo mais nada que estava acontecendo. Então, eu tive que chegar e centralizar toda a ação em mim. Quer dizer que os outros têm que ficar calados e não podem contribuir? Não. Mas um só precisa dar ordens para as pessoas que estão lá. Porque senão fica uma loucura. Quem já presenciou parada assim, com pessoas que não estão muito bem treinadas, sabe que se torna um caos. Depois você já não sabe mais quantas adrenalinas você fez, quantos choques você fez, há quanto tempo você está ali. Tá bom? Então, dividir as funções, centralizar as ordens no líder da equipe, ter sempre um responsável por compressão e um de ventilação alternando, tá certo? E alguém precisa anotar tudo que está acontecendo e o tempo que está acontecendo, porque senão depois você não consegue fazer registro de absolutamente nada disso. Tá? Se tiver mais pessoas, elas vão ocupando as outras funções. Um vai ficar só no monitor e na desfibrilação, um outro só para revezar na compressão, tá? Mas essas são as funções básicas e as atitudes fundamentais de um time de alta performance. E aí nós chegamos, então, no algoritmo de RCP, o algoritmo de PCR. Deve ser, todo mundo está batendo o olho aí no visual, já deve estar lembrando que, se não está familiarizado, com certeza já viu esse algoritmo em algum lugar. Bom, se vocês ainda não o fizeram, sugiro que esse algoritmo e os outros algoritmos do PAUS estejam em pranchas devidamente encadernadas e junto da sala de emergência e dos carros de reanimação. Tá? Isso é muito bom para a gente seguir ali, tirar as dúvidas no momento ali. A gente vai sempre dividir a reanimação entre ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Tá? Mas se eu fosse entrar assim, direto nesse algoritmo aqui, ia ficar muito extenso e muito decoreba. Então, eu tenho uma proposta diferente para vocês. Nós vamos tentar entender o porquê das coisas. Então, nós vamos lembrar que a RCP, a dinâmica da RCP se dá em blocos de 2 minutos, certo? Que são as colunas mais largas dessa figura. E as colunas estreitas em azul são os intervalos de interrupção, que devem durar de 5 a 10 segundos. E nós vamos entender o porquê disso. Então, dentro de um bloco de 2 minutos, nós teremos sempre que manter RCP de alta qualidade, com aquelas características que nós já discutimos. E você, dentro dessa RCP, o líder precisa tomar sempre 2 decisões.
importantes. A primeira delas é se eu devo ou não aplicar um choque e se eu devo ou não fazer alguma medicação. E a principal medicação da parada é a adrenalina. É isso. Se você entender a RCP inteira, ela se resume nisso. Blocos de 2 minutos com RCP de alta performance, compressões adequadas, sincronizados com ventilação, fazendo as trocas, tudo aquilo que a gente já discutiu. E você precisa decidir duas coisas. Se o ritmo é chocável, você deve aplicar o choque imediatamente. E se você precisa ou não fazer medicação naquele bloco. A medicação vai ser sempre feita durante a RCP. Note que ela está debaixo da figurinha da RCP. Porque se você não tem compressão torácica, essa medicação não circula. Então, não adianta fazer medicação na parada enquanto você está checando pulso e ritmo. Porque, lembra lá da pressão de perfusão coronariana? Ela vai a 0. Não tem sangue circulando. Então, lembre-se disso. Muito bem. Supondo que nesse ciclo aí, o ritmo era chocável, você identificou o ritmo chocável. A primeira coisa que você precisa fazer, então, é interrompe a compressão e faz o choque, a prioridade, para tentar reverter o ritmo. Tá certo? Se você já tem acesso, se era um paciente que estava na UTI, às vezes as coisas acontecem mais rápido, você já pode fazer adrenalina. Mas eu coloquei um asterisco ali, por quê? Porque se você está na porta de entrada, geralmente esses 2 primeiros minutos são de organização da equipe. Certo? Você identificou a parada, você começou a RCP, você já faz as primeiras correções. Opa, essa compressão aí, tem que afundar mais, deixa voltar, não é essa frequência. Divide as funções. Quem está na medicação já dilui e prepara a adrenalina. Então, esses 2 minutos são de organização. E, geralmente, o paciente está sem acesso quando ele chega. Então, dificilmente a gente consegue fazer a adrenalina nesses 2 primeiros minutos. Tá certo? Mas, se você não fez nesses 2 primeiros minutos, você passou, alguém gritou, 2 minutos! Opa, é hora de ver se esse paciente voltou, se ele tem retorno à circulação espontânea. Então, eu sempre checo o pulso e ritmo, pulso sempre central, 5 a 10 segundos. Não voltou, o paciente continua parado. O que eu vou fazer? Vou retomar minha RCP. Não é isso? Se é chocável, eu entrego o choque, volto minha RCP de alta performance e eu tenho que decidir sobre medicação. Se eu já tinha feito adrenalina no primeiro, eu não vou fazer agora, porque a adrenalina é a cada 3 a 5 minutos. Se eu não fiz ainda, eu preciso fazer. Então, note, quando você pensa dessa maneira, a RCP se torna muito mais fácil de raciocinar e de tocar. Você vai sempre fazer a RCP de alta performance, aí você tem que lembrar dos conceitos da RCP de alta performance e decidir apenas 2 ações. Se você tem ou não que entregar um choque, se você vai fazer ou não medicação. Tá certo? 2 minutos! Alguém gritou lá. Pulso e ritmo, vou ter que checar. 5 a 10 segundos. Continua parado. Então, vamos lá. Eu preciso ver de novo. Se era chocável, eu vou olhar para trás e ver assim, quantos choques eu já apliquei, dentro da minha RCP inteira. Se eu já apliquei mais de 2 choques, ou pelo menos 2 choques, e ele não saiu, eu vou considerá-lo como refratário. E aí, na hora que eu for pensar medicação, eu vou ter que lembrar de quê? De um antiarrítmico, amiodarona ou lidocaína. Tá certo? 2 minutos. Chequei pulso e ritmo e eu prossigo com a minha reanimação. Se for chocável, eu entrego o choque, volto a RCP, eu vou fazer medicação, agora é hora de intercalar adrenalina. Então, vamos lá, vou resumir. São blocos de 2 minutos, com a RCP de alta performance, e você vai ter sempre que raciocinar 2 ações. Se for ritmo chocável, entrega o choque imediatamente, retoma a RCP e avalia se tem que fazer medicações. Tá certo? Se não for chocável, você não vai entregar o choque e vai só avaliar se tem que fazer medicação. Simples assim. Tá certo? E quando que eu vou fazer a amiodarona, o antiarrítmico? Sempre que você fizer 2 choques e não sair. Então, note que quando eu fui entregar o terceiro choque, eu olhei para trás e falei, opa, já foram 2 choques. Eu faço a amiodarona. E se hora nenhuma ele for chocável, então, a minha decisão vai ser sempre de não entregar o choque, não vou precisar fazer antiarrítmico, eu vou fazer de medicação só adrenalina, um ciclo sim e o outro não, porque ele é a cada 3 a 5 minutos.
Parece muita informação, fica um pouco difícil, mas eu queria que vocês sinalizassem aí, vocês fiquem à vontade, se quiserem abrir o áudio, só para vocês me dizerem assim, se faz sentido para vocês agora todo aquele algoritmo que vocês sempre decoraram, né? Lembrar que são blocos de 2 minutos, o RCP de alta performance, só existem 2 ações para a gente pensar. Se eu entrego ou não choque, se eu faço ou não medicação. Tá certo? Se alguém quiser abrir o áudio para contribuir aí, fique à vontade a qualquer momento, tá? Cristiano, muito bom. Clareou um Maura, pouco aí? muito bom também. Posso retomar aqui? Vou retomando. Se vocês tiverem dúvida, pode chamar de novo. Maura, o seu áudio fechou, Maurinha. Desculpa. Só um Cristiano, muito bom essa explicação dele. Porque até no próprio curso do PAUS, a gente fica preso naquele esquema, né? E agora, nessa forma que você colocou aqui, ficou muito boa, muito legal. Que bom. Espero ter ajudado a clarear um pouco. A intenção é nunca complicar, a gente precisa simplificar, entender os porquês das coisas, né? E aí fica mais fácil. Muito bem. Passado, então, o algoritmo, eu queria falar para vocês algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é a respeito da adrenalina, da epinefrina. Olha, essa é a única medicação que você não pode ter dúvida nenhuma, que você não tem tempo de consultar lugar nenhum. Você precisa saber como preparar e como administrar, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer, a epinefrina só existe uma apresentação liberada para a Anvisa que existe no Brasil, que é a ampola, aquela ampolinha âmbar, né? Que tem 1 ml e tem 1 miligrama ali dentro. Quando você vai estudar no PAUS, como vem de literatura americana, eles falam muito de 1 para 1000. 1 para 1000 é isso aí, a nossa é 1 miligrama por ml. O que você vai fazer? Você vai pegar uma seringa de 10 e vai aspirar essa ampola toda para dentro da seringa de 10. Depois, você vai completar a ampola com mais 9 ml de água destilada. Então, você tem uma solução padrão de adrenalina. Sempre vai ser assim? Sempre. Da sala de parto até os nossos adolescentes na reanimação, vai ser sempre assim. A gente nunca faz adrenalina pura. Mas chegou um adolescente aqui de 70 quilos, 80 quilos, eu reanimei como adulto. Não tem problema nenhum, você vai seguir como se fosse um protocolo de adulto. Mas em se tratando de pediatria, a gente vai sempre fazer essa solução padrão de adrenalina. Então, eu passo a ter ali 1 miligrama dentro de 10 ml, ou seja, 0,1 miligrama por ml. Então, sempre que você estiver diante de uma parada, fiz a impressão inicial, chequei, esse paciente está inconsciente, chamei ajuda, não tem pulso, está parado, iniciei RCP, primeira coisa que eu falo, quem está na medicação? Alguém vai sinalizar, eu, prepare solução padrão de adrenalina. Isso tem que estar escrito num quadro gigante, assim, dentro da emergência, do ambulatório, nos boxes da UTI, porque não pode ter dúvida disso, tá certo? E como que eu vou administrar essa adrenalina, então? Eu vou fazer 0,1 ml por quilo, o que dá 0,01 miligrama por quilo, tá bom? Mas gravem o volume. Então, no exemplo aí, o paciente chegou, o peso estimado dele era de 18 quilos, 1,8 ml de adrenalina. Era de 30 quilos, 3 ml. Era de 25 quilos, 2,5 ml. Simples assim. Solução padrão, 0,1 ml por quilo. Lembrar que vai fazer sempre durante compressões, sempre durante a RCP. Lembra lá do nosso bloquinho de 2 minutos que a epinefrina estava debaixo do símbolo da RCP. E sempre seguido de um flush de soro fisiológico. Você precisa empurrar essa epinefrina para a circulação. E se você tiver com crianças menores de 10 quilos, aqui vai uma sugestão prática. Prepare na seringa de 1 ml. Por que disso? Olha no exemplo ali. Chegou um bebezinho para vocês de 3 quilos, vai ter que fazer 0,3. Um de 7 quilos, 0,7 ml. Na seringa de 10 é muito difícil, né? Então, a equipe de enfermagem já está treinada, o que elas fazem? Ela prepara a seringa de 10, pega a seringa de 1 com uma agulha e aspira 1 ml de dentro dessa seringa de 10. Então, fica muito mais fácil dela fazer essa solução na seringa de 1. Tá certo? Então, a epinefrina é a droga da parada. Essa ninguém pode errar. Todo mundo tem que lembrar como faz a solução padrão, que é uma ampola com mais 9 de água destilada. A dose, que é 0,1 ml por quilo, sempre seguida de um flush.
E se for menor que 10 quilos, usar a seringa de 1 para dosar melhor. Outra coisa importantíssima que todo mundo pira. Ah, eu não vou saber reconhecer ritmos. Ah, meu Deus do céu, eu vou ligar para o cardiologista na hora da parada e vou rodar um eletro para mandar para ele para saber se é chocável ou não chocável. Olha só, calma. Não tem que desesperar com isso. Durante uma parada, eu não tenho que ficar analisando tem supra, tem infra, se tem bloqueio, não tem bloqueio. Assim, nada disso. Eu só preciso saber se eu preciso chocar ou não. Então, só existem 4 ritmos dentro da parada. Só 4 vocês precisam reconhecer. São 2 chocáveis e 2 não chocáveis. E assim, você precisa checar o ritmo em todos os pacientes, de todas as idades, inclusive em recém-nascidos, aí para quem trabalha em UTI neonatal. Tem trabalhos que mostram o seguinte. Bom, a gente já sabe que nos adultos, a maior parte para em ritmo chocável. Tá certo? Mas em criança isso não é verdade. A maior parte para em ritmo não chocável. Mas muitos pacientes apresentam ritmo chocável dentro do RCP em qualquer momento. Só que esse ritmo, às vezes, é numa janela muito curta. E se você não seguir o protocolo de checar o ritmo a cada intervalo entre os 2 minutos, você pode perder essa janela e perder a chance de tratar uma parada com melhor prognóstico. Porque a parada que está em ritmo chocável e você aplica corretamente o choque precocemente, a chance dele voltar da parada é muito maior. Tá certo? Então, lembrar sempre, parou o paciente, começou a RCP, puxa o carro, puxa o desfibrilador. Então, vamos lá. Ritmos chocáveis. Quais são? FV e TV. Não preciso ficar falando aqui que é TV com pulsos, TV sem pulso, porque, assim, nós estamos no meio de uma parada, tá bom? Qual é a aparência de um FV? Como é que vai estar lá no seu monitor? Desse jeito aí, ó. Um ritmo totalmente desorganizado. Você não consegue identificar ali complexo QRS, onda P, nada disso. Tá bom? Essa maluquice aí. Isso é uma fibrilação ventricular. E ataque ventricular? É isso. Você vê que ele é um ritmo organizado, tá certo? O QRS é muito alargado, você não vê onda P. Ela pode ser monomórfica, como está nesse exemplo aí, e às vezes ela pode ser polimórfica. Lembra da torsade de Point, aquela que aparece várias para cima, depois várias para baixo, várias para cima? É a mesma coisa. Sempre que você estiver numa parada com esses ritmos aí, você é obrigado a entregar choque, fazer desfibrilação. Tá certo? Se não for nenhum desses dois, esquece, não tem que entregar choque. Está do outro lado, são ritmos não chocáveis, que é a sistolia, que é a linha reta, não é isso? E tudo que aparecer que não for um desses 3 aqui, que a gente vai chamar de AESP. Então, o que é AESP? É um ritmo organizado, o paciente está parado, está sem pulso. É muito engraçado, quando eu estou dando o curso do PAUS, principalmente na hora da avaliação, fala que a avaliação, todo mundo treme, né? Fica aquela adrenalina total ali, né? E aí eu lanço lá um ritmo com um supra de ST, ou com algum bloqueio, alguma coisa, uma bradicardia, aí a pessoa para, olha, não, pera, isso aqui é uma bradicardia sinusal, não, vamos, não, isso aqui é um bloqueio, não, vamos, entendeu? Um ataque supra, vou tentar fazer gelo no rosto, não, gente, para, olha só, o paciente está parado. É FV? Não. É TV? Não. Esquece. É compressão e adrenalina. Não tem que entregar choque. É só isso que vocês precisam saber de ritmos durante a parada. Espero ter simplificado para vocês, hein? Outra coisa importantíssima é como aplicar terapia elétrica. Aqui a gente vai usar desfibrilação, então a gente não precisa apertar aquele botão de sincronizar, porque nós estamos diante de uma parada. Tá certo? A gente vai começar com 2 joules por quilo. Se não reverter, nas próximas a gente vai aumentando. 4 joules, 6 joules, até 10 joules por quilo. E a gente precisa seguir alguns passos do protocolo de segurança. Quais seriam esses passos, então? Vamos ver o vídeo aí.
Muito bem, algumas considerações eu vou fazer sobre esse vídeo. Bom, primeiro, eu acho que o áudio não saiu para vocês, tá? Mas não vai comprometer, não. Deixa eu ver se eu consigo voltar esse vídeo aqui para fazer algumas considerações importantes para vocês. Olha só, tinha uma RCP em curso. Fiz a impressão inicial, o paciente parecia que estava inconsciente. Eu testei, ele realmente estava inconsciente. Ei, garota, acorda, acorda. Não acordou. Equipe, emergência, traz o carro de parada. Iniciei a RCP, a outra colega chegou e nós começamos a fazer a RCP de alta performance, tá certo? Ali 15/2. Então a RCP estava em curso. E aí chega o desfibrilador com o médico todo atrapalhado ali, né, que derruba o frasco do gel, mas tudo bem. Note que a RCP não para. A RCP segue em curso, enquanto eu estou lá ligando, já no modo de desfibrilador. Tirei as pás, apliquei gel nas duas pás, nunca aplique nenhuma pá e esfrega a pá na outra, tá? Você danifica o equipamento. Posicionei, note o posicionamento, né? Um vai pegar ápex e o outro ali abaixo da clavícula direita. Tá certo? Vou analisar o ritmo. Se o ritmo for chocável, eu vou informar que o ritmo é chocável. Vou carregar, primeiro choque, 2 joules por quilo. Se demorar muito para carregar, pode retomar as compressões enquanto está carregando. Porque aqui era um paciente grande, né? Então a carga era muito alta. Então ele demorou um pouco a carregar. Eu até coloquei ali, ops, esquecemos de comprimir, né? Às vezes o paciente, quando é pequeno, ele carrega muito rápido, não dá nem tempo de retomar compressões. Carregou, fiz o protocolo de segurança. Eu me afasto, todos se afastam do paciente, afasta a fonte de oxigênio. Olha como ela afastou a fonte de oxigênio, tá certo? Para não acontecer nenhum acidente. Terminei de carregar e vou aplicar o choque ali, ó, apertando os 2 botões simultaneamente, segurando ali 1 a 2 segundos. Apliquei o choque, eu não fico olhando o ritmo de novo, não fico checando o pulso, nada disso. Eu retomo imediatamente compressões. Por que disso, assim? Entenda uma coisa. Não, eu acho que ele voltou, estou sentindo um pulso aqui, não, acho que o ritmo está legal. Tá, mesmo que tenha voltado, você é obrigado a fazer mais um ciclo de 2 minutos de RCP. Pra você entender bem isso, imagine o seguinte, a nossa cidade aqui é abastecida por uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica teve algum problema lá e nós vamos precisar fazer manutenção. Então, eles fecharam todas as comportas para fazer uma manutenção nas turbinas. Então, apagaram todas as luzes da cidade. Quando eles deram ok lá, falou, ó, a manutenção terminou, nós vamos abrir as comportas. Quando ele abrir a comporta, a sua luz da sua casa já vai acender? Não. Tá certo? Você precisa girar essa turbina até que a água ganhe força suficiente para gerar energia. É exatamente isso que acontece. Mesmo que ele tenha saído do ritmo de parada e tenha assumido um ritmo organizado, se você não comprimir, esse coração não tem força para voltar o batimento adequado para sustentar perfusão de coronária. Então, por isso que a gente faz mais um ciclo, né, de 2 minutos antes de checar de novo o ritmo. Muito bem, outra coisa importante é, nossa, estamos aqui nessa RCP, só ritmo não chocável, a ESP, a sistolia, não volta por nada, já estamos há 20, 30 minutos. Sempre lembrar de checar se você não tem causas ali que podem ser reversíveis, que estão perpetuando aquela parada e não deixa o paciente voltar. Lembram dos Hs e dos Ts? Então, se você chega lá, um paciente que foi um politrauma, às vezes ele está com hipovolemia, né? Ou se você está ventilando na máscara, fazendo 15/2, mas o tórax não sobe, você não consegue acoplar a máscara, esse paciente não está conseguindo ventilar, você vai ter que entubar para melhorar a oxigenação dele. Pensar em acidose, distúrbio de potássio, pensar em hipoglicemia, se o paciente não está muito gelado. E lá nos T, sempre lembrar que pode ter pneumotórax. E, gente, aqui uma coisa assim para vocês. Nos treinamentos que eu dou, ou até em reanimações de verdade, eu já vi gente fazendo destro. Vamos ver o destro, quanto que está. Vamos colher uma gaso para ver se tem ou não tem acidose. Veja bem, dentro de uma parada, geralmente a gente não faz isso, não. Se é uma parada que não está saindo, e você vem pensando
nas causas reversíveis, você pode vir tratando, tá? Ah, vou tentar fazer uma expansão aqui, porque eu acho que isso pode ser uma hipovolemia. Então, faça o volume. Você acha que é hipóxia? Entube o paciente para ventilar direito. Você acha que é acidose? Faça o bicarbonato. Você acha que pode ser hipoglicemia? Faça a glicose. Então, a gente faz de maneira um pouco empírica, a partir do momento que a gente pensa no diagnóstico. Às vezes, não dá para você ficar parando a compressão para eu fazer a semiologia completa para saber se tem um pneumotórax ou não. Tá certo? Mas se há uma suspeita de um pneumotórax, enfia a agulha lá e descomprime esse tórax para ver se o paciente volta. Tá certo? Então, pensar em causas reversíveis. E aí? Reanimamos esse paciente, RCP de alta qualidade, o time estava porreta, fizemos uma reanimação maravilhosa, o paciente voltou. E aí? Cuidados pós-parada. Aqui é outra coisa que todo mundo fica tentando decorar como fazer cuidados pós-parada. Vamos lá, vamos raciocinar da seguinte maneira. Seu paciente estava parado. Isso é a emergência mais imediata, mais com possibilidade devastadora que existe, o paciente está morrendo. Mas você conseguiu reverter esse RCP. Pensa o seguinte, acabou ali a emergência? Não, pode levantar aí, pode ir para casa. Novela da Globo eu vejo fazendo isso, está tudo tranquilo. Não. Então, você não precisa ficar decorando que você tem que fazer em cuidados pós-parada. Você vai ter que fazer a sistematização do atendimento de emergência. Aonde começa o atendimento de emergência? Na impressão inicial. Opa, o paciente voltou. Ele tem retorno à circulação espontânea, tem pulso. O que eu vou fazer? Olhe para o paciente, faça uma impressão inicial. Não, está muito pálido, não assumiu respiração, ainda parece estar inconsciente. Eu preciso seguir com a minha sistematização do atendimento de emergência. A, via aérea, se ainda não entubou, vai ter que entubar. B, ventilação, vou ter que assegurar uma ventilação com oxigenação adequada. C, tem sinais de choque, vou ter que tratar o choque, começar a adrenalina contínua, tá certo? Então, você não precisa decorar o que é cuidado pós-parada. Você só precisa entender que você não saiu da situação de emergência quando o paciente retorna à circulação espontânea. E aí você simplesmente vai continuar seguindo o algoritmo de atendimento de emergência conforme a sistematização do PAUS. Impressão inicial, ABCDE, anamnese direcionada e avaliação secundária, aqui vão entrar os exames. Estamos chegando ao fim. Queria fazer um resumo com vocês dos principais pontos, de alguns slides chaves que nós discutimos aqui. E aí eu vou voltar aqui para o chat, para vocês aqui. Vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e a gente vai abrir discussão para compartilhar experiências aí que vocês quiserem. Então, muito bem. Nós vimos que a nossa visão global da sistematização do atendimento, não é isso? Suporte avançado de vida em pediatria. Começa tudo com a impressão inicial. Se é uma situação de emergência, avaliação primária, anamnese direcionada, que é o sample, e avaliação secundária. Se tiver parado, CAB, porque o C sempre vai ser mais importante, que é RCP, compressão. Muito bem. Nós vimos também como identificar uma parada. O paciente parece estar inconsciente, não é isso? Na impressão inicial, estava pálido, cianótico, sem respiração. Então, eu testei a consciência. Está inconsciente. Chamei ajuda, chequei pulso central e respiração, está parado, iniciei RCP de alta qualidade. E o que é uma RCP de alta qualidade? Isso precisa ficar gravado para todo mundo. Então, vamos lá. Alguns pontos-chave de RCP de qualidade. Profundidade do tórax. Tem que afundar 4 a 5 centímetros do tórax. Tem que deixar o tórax retornar. Tem que manter uma boa frequência de 100 a 120. Tem que revezar 15 compressões para 2 ventilações. O que mais? Minimizar interrupções para manter essa faixa de pressão de perfusão coronariana. E nós precisamos trabalhar num time de alta performance, trocando quem está na compressão ali a cada 2 minutos, organizando, sem gritaria, centralizando na figura do líder, uma pessoa só para fazer medicação. Então, isso tudo faz parte da RCP de alta qualidade. E a gente precisa ter sempre em mãos o algoritmo para poder lembrar. No algoritmo, ele começa lá em cima, inicia RCP,
vocês de frente para a tela, à esquerda, vocês vão caminhando naqueles que são ritmos chocáveis, à direita, vocês vão caminhando naqueles que são ritmos não chocáveis. E naquela coluna da direita, tem algumas coisas ali sempre para lembrar durante a RCP, que é qual é o conceito de RCP de alta qualidade, carga no choque, doses das medicações, tá ali da epinefrina, mildarona, da lidocaína, tá certo? E ali os Hs e os Ts de causas reversíveis. Então, essa prancha tem que estar impressa, plastificada em todos os setores com possibilidade de atendimento de emergência, porque você precisa ter o algoritmo na cabeça. E quem não trabalha com isso todos os dias, quem não faz RCP todos os dias, vai ter dificuldade. E vocês podem usar esse exemplo que eu dei, essa forma de raciocinar, para pensar como vocês vão caminhar, então, dentro daquele algoritmo. Sempre lembrar que são blocos de 2 minutos, sempre mantendo RCP de alta qualidade, e lembrando que você tem que decidir apenas 2 ações a serem feitas em cada bloco de 2 minutos. Que é se você vai dar o choque ou não, e se você tem que fazer medicação. Geralmente a medicação da parada é a adrenalina, e você vai acrescentar, além da adrenalina, naqueles que são de choques refratários, a mildarona ou lidocaína. Lembrar que a interrupção é de 5 a 10 segundos, que é o tempo só para checar pulso e ritmo, e retomar a RCP de alta qualidade. E para finalizar, queria deixar para vocês a mensagem que eu sempre chamo para ação, que é botar a mão na massa a partir de amanhã, ou hoje, quem já está aí no plantão, tá certo? Começar a colocar em prática tudo que nós estamos falando aqui hoje. É claro que nem todos os dias tem parada para a gente reanimar. Graças a Deus, não é isso? Mas a gente precisa treinar todos os dias o suporte avançado de vida em pediatria. Então, quem não está em dia com o SAVP, estude o SAVP, agende o curso do PAUS com a gente, tá certo? Para saber identificar precocemente uma PCR, lembrar da impressão inicial, tá certo? E sempre que você estiver diante de um RCP, manter a RCP, desculpa, sempre que você estiver diante de uma parada, manter a RCP de alta qualidade. Essas eram as mensagens finais que eu queria deixar com vocês. Vou voltar para vocês aí no chat, e quem quiser abrir o microfone, fique à vontade para a gente conversar. Cristiano, queria te parabenizar, porque, assim, realmente, quando a gente, eu não sei se é uma dificuldade de todos, né, mas quando a gente faz o pause, assim, que vão dando as sequências do curso, em algum momento a gente começa meio que dar uma confundida no que vem primeiro, o que vem depois, e você simplificou de uma forma bem didática, achei maravilhoso, acho que ficou, assim, muito fácil da gente agora conduzir realmente de uma forma bem simples, assim, não é simplista, né? Mas assim, você realmente conseguiu deixar uma coisa que é um fluxograma bem grande, complexo, às vezes, e que talvez na hora da reanimação a gente não vai conseguir ficar lá olhando se está aqui, se está ali, mas de uma forma assim realmente bem didática, eu achei muito válido. Com certeza nós colocaremos em prática lá no pronto-socorro. Vou colocar os fluxogramas lá que não estão ainda, está faltando realmente. A gente já pôs numa época, mas agora eles não estão mais lá, eu estava aqui lembrando isso. E eu acho que realmente a questão da impressão inicial é fundamental, né? Meus professores de residência sempre falavam para mim assim que a criança ela não chega e para, né? Dificilmente, assim, então que realmente ela dá alguns sinais para a gente, ela vai mudando gradativamente algumas coisas, né? Alguns sinais vitais, a cor da pele, realmente a gente tem que estar bem atento a isso. O nosso serviço de pronto-socorro aqui no Hospital Unimed, eu sinceramente não lembro nem quando foi a última vez que nós tivemos uma RCP, porque é muito raro mesmo. O nosso serviço, ele é quase que, a gente pode falar que mais de 90% é ambulatorial mesmo, é um PS de baixa complexidade. Lógico que aparece em alguns casos mais complexos, mas parada no pronto-socorro é raríssimo.
Então, Graças a e aí, Deus, né? graças a Deus por um lado, né? Mas é aquilo que você falou. Quando a gente faz com muita frequência, a gente pratica muito, isso está muito vivo na nossa cabeça, no nosso espírito, e a gente faz muito automaticamente. Mas quando a gente faz muito pouco, realmente, né? Mas assim, já há alguns anos a gente já deixou distribuído com a equipe de enfermagem. Cada técnico tem a sua função já pré-estabelecida, previamente, no caso de uma parada, quem vai ficar com a medicação, quem vai, É né, ser o ótimo. circulante, a gente tem isso já estabelecido. Médico, a gente sempre teve 2, né, na nossa escala, mas agora, graças a Deus, nós estamos com 3, então acredito, sim, que num momento de parada, pelo menos 2 colegas a gente vai estar, porque a gente sabe que conduzir uma RCP com um médico único realmente é muito difícil. E assim, eu gostei muito, né? Uma coisa que realmente chamou muito a minha atenção, que é a questão de manter as compressões e a ventilação de 15, né, para 2, por 2 minutos depois do retorno lá, né, dos batimentos, é uma coisa que realmente eu não lembrava bem disso, não estava lembrando, então gostei muito de ter isso. E é isso, no mais, é parabenizar você, assim, pela aula, foi maravilhosa, eu gostei muito. Deixa aí aberto para os outros colegas fazerem as perguntas. Muito obrigado. Cristiane, Fique à Mauro. vontade. Bom, Pode falar. primeiro agradecer, né, sua disponibilidade, né? Quando eu te chamei, você foi 100% disponível. Parabéns pela aula, muito enriquecedora, uma didática bem dinâmica mesmo, acho que todo mundo gostou. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, no sentido até para reforçar para o grupo mesmo em relação à ventilação e compressão, né? Você falou, a gente sabe que são 15 compressões a cada 2 ventilações. No caso de via aérea avançada, né? Como é que faz? A gente mantém? Tá, vamos lá. A gente não mantém? Geralmente, quando eu estou Eu sei a dando... resposta, mas Sim, sim. porque já aconteceu de ver confusão nisso, entendeu? Sim, vamos lá. A primeira coisa que eu queria passar para os colegas, assim, quando eu estou dando cursos para colegas de pronto-socorro, né, igual está falando assim, pô, a gente não tem vivência de parada, de atender parado para um CP. Isso se torna um problema quando ela acontece. Justamente pelo que foi colocado aqui, porque as pessoas não estão com aquilo sistematizado, não estão com aquilo medular. Para nós que estamos na UTI, né, Mauro, assim, a gente tem situações de gravidade o tempo todo, mas é um paciente mais previsível. A gente está com ele na mão, monitorado, a gente sabe os pacientes que têm maior potencial de parada, ele já está totalmente monitorizado, via de regra já está entubado, né? Então, e as pessoas que estão ali também são todas muito melhor treinadas, porque a gente vê mais isso, então isso é natural. Mas uma preocupação enorme sempre assim, dos colegas que estão em pronto-socorro, que não têm essa vivência, é, meu Deus, parou, eu vou precisar entubar, mas eu não tenho segurança para entubar. Então, geralmente, eu nem coloco nessas aulas RCP com via aérea avançada. Por quê? Se você mantém RCP de alta qualidade, com compressões adequadas e tudo aquilo que a gente discutiu, sincronizando 15/2, com ventilações com a máscara bem adequada, fazendo tórax subir, assim, o prognóstico do paciente voltar é o mesmo da via aérea avançada, salvo aquelas situações em que você não está conseguindo ventilar o paciente na máscara. Tá certo? Então, o que ela está dizendo é o seguinte, tá, eu entubei, e agora, eu tenho que ficar fazendo 15/2? Não precisa mais. Você vai fazer as compressões de maneira ininterrupta, sem a 120, cantando Stay Alive na cabeça, não é isso? Para manter a frequência. E quem está na ventilação vai ventilar 1 a cada 2 a 3 segundos. Então, 1.000, 2.000, ventila. 1.000, 2.000, ventila. O erro comum que acontece é quem está ali na ventilação, acabou de entubar, se desesperar e começar a fazer isso. Ó. Tchic, 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 tchic. Se o ambu for grande, então, com as 2 mãos, assim, colocando o volume inteiro do ambu. Segura as ondas, gente, porque se você faz isso, a pressão intratorácica fica aumentada o tempo todo e a compressão não é mais efetiva. Tá? Então, lembrar disso que ela falou. Uma vez o paciente entubado, uma compressão a cada 2 a 3 segundos e uma ventilação, desculpa, a cada 2 a 3 segundos, de maneira independente das compressões que não param mais, exceto para checar pulso e ritmo.
E qual é a hora de entubar? E aí? Quem quer dizer? Poxa, não estou conseguindo ventilar, eu tenho que entubar. Quanto tempo eu tenho para entubar um paciente na RCP? Que hora que eu vou entubar? Você vai entubar nos 5 a 10 segundos que você vai parar para checar pulso e ritmo. Então, por isso que eu digo que todo mundo fica muito preocupado porque não consegue entubar em 5 a 10 segundos. Não consegue estabelecer via aérea avançada. Então, é interessante ter sempre aí máscaras laríngeas de tamanho diferente, porque já está agora autorizado pelo último guideline RCP com máscara laríngea como via aérea avançada. Então, bateu no pronto-socorro, quem está lá na RCP está comprimindo, beleza, o paciente não está ventilando, ele não tem segurança para entubar. Passa a máscara laríngea, que é as cegas, enfia a máscara laríngea, insufla, e aí você vai conseguir ventilar o paciente. Eu não sei se vocês têm disponibilidade de máscara laríngea aí nos carros de parada. Nós já temos, sim, Cristiano, há muitos anos a gente tem, justamente Maravilha. com a previsão dessa possibilidade, né, de às vezes não conseguir instalar mesmo uma via aérea avançada, entendeu? Sim, Mas perfeito. temos, sim, graças a Deus, nós nem nunca utilizamos as mesmas. Tomara que vençam, né? Venceu, tinha que jogar fora, ótimo. Mas é porque às vezes que a gente teve a parada, a gente fez a via aérea também, né, Maurinho? Oi, Maura, mas desculpa. Assim, até mesmo dentro da UTI, a gente saber manusear a máscara laríngea, porque às vezes, mesmo dentro da UTI, você pode tomar via aérea difícil e você não conseguir entubar, e você tendo a máscara laríngea, você assegura de uma boa via aérea. Com certeza. Wilson, fala para nós, Wilson. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Antes da minha parte institucional, pedir para que vocês façam a avaliação que está no link no chat, que é importante para a gente poder fazer a nossa avaliação de reação da aula, tá, galera? Isso é bem importante para a gente do Centro de Estudos. Queria agradecer a Maura por ter ajudado a gente aí a recrutar o Cristiano, que foi espetacular, a Fabiana, que fez uma condução excelente da aula. Cristiano, sua aula espetacular, cara. Me fez voltar no tempo. Mais vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio nosso ter um palestrante da tua qualidade aqui com a gente no Centro de Estudos, tá? E, assim, me puxou no tempo, foi meio back to the future. Eu, há 10, 12 anos atrás, quando eu era bombeiro, né? Eu sou cardiologista, não sou pediatra, né? Mas na época do bombeiro a gente tinha que pegar criança e tal, e eu tive algumas paradas com crianças, alguns com os desfechos que eu não esqueço, o rostinho de 2 deles especificamente, essa aula me levou lá atrás. Assim, é muito interessante como cardiologista perceber as especificidades que tem na parada da criança e como é diferente, né, dos adultos, né? Agradecer também a participação de todos vocês. Chegou a ter mais de 50 pessoas simultâneas nessa aula ao longo da aula, e isso engrandece muito a pediatria daqui da Unimed. É uma tentativa minha que esse ano a gente tenha com mais frequência aulas com a pediatria, e me deixa muito feliz ver a resposta de vocês com essa presença massiva, tá? Cristiano, só agradecimento, amigo. Gratidão aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua expertise, tá? E as portas estão sempre abertas para você na Unimed Sul Capixaba. Muito obrigado. Wilson, eu que agradeço. Obrigado pelos elogios, obrigado pelo convite. É sempre um prazer para participar. Eu acho que a gente tem sempre que dividir o que a gente sabe e ampliar essa rede de apoio, né? Eu estou agora na Unimed daqui, eu entrei recentemente na Unimed daqui. Então, depois dessa aula também, acho que desse nosso contato, acho que a gente pode tentar aproximar mais, né? Enxergar a Unimed como uma Unimed do Estado e não Unimed segmentadas, né? Colocar pessoas para participarem, vocês daí virem para cá compartilhar as experiências de vocês também com a gente. Eu acho que a gente pode fazer uma boa rede aí de ensino, né? De educação continuada. Acho fenomenal. Adorei fenomenal. Essa ideia também. É fenomenal. Na verdade, existe até embrionariamente uma conversa entre os centros de estudos, né? Isso é meio em primeira mão aqui, tá? Mas acho que é por aí, praticar a intercooperatividade, que é um dos princípios do cooperativismo, né? Entender que a federação
está aí para poder a gente utilizar dos recursos que ela tem, que a OCB pode ajudar também a gente. Então, acho exatamente por esse caminho. Mas acho que também a gente tem que ter como norte, entre as pessoas que estão aqui nessa aula e estão tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, a gente traz o PAUS com uma certa frequência pelo Centro de Estudos, está no nosso norte trazer o PAUS mais vezes também, né? Mas a gente tentar ser agente multiplicador, né? Eu acho que é muito importante quem tem essas oportunidades de ter aulas como essa, de participar de PAUS, de ACLS, de ATLS, que é algo que a gente ativamente traz para dentro da nossa cooperativa, ter dentro dos setores onde atua essa postura de multiplicador, porque isso é uma cultura, muito mais do que um protocolo, muito mais do que uma sistematização, isso é uma cultura institucional que precisa ser feita. E ela começa com esses passos aqui de multiplicação de conhecimento e divisão de conhecimento que a gente tem aqui. Então, Cristiano, na verdade, esses momentos, ainda que efêmeros, ainda que pequenos, eles têm a capacidade de mudar a cultura, de mudar a estrutura do atendimento de saúde nos locais onde ele é implementado. Então, daí a importância de você estar aqui com a gente e a importância de nós multiplicarmos esse conhecimento. Isso aí, apoiar. Então, eu gostaria só de assim, agradecer também a presença, que eu liberei o acesso para as nossas enfermeiras do pronto-socorro estarem assistindo. Ótimo. Muito Tem bom. aí, eu estou vendo o nomezinho aí de várias, também algumas técnicas de enfermagem, que eu acho que você deu uns toques importantes. E isso que o Wilson falou de multiplicação, com certeza a gente faz, já assim, há vários anos. A enfermeira do nosso setor, ela baseada no PAUS, né, que ela sempre que vem o PAUS aqui em Cachoeira, ela faz com a gente também, mas ela dá 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre, sempre ela dá treinamento para as meninas da equipe de enfermagem, com bonequinho, com tudo, e realmente, assim, é aquilo que eu falei, como não é uma coisa muito nossa do dia a dia embaixo no pronto-socorro, graças a Deus, e também até mesmo nas enfermarias, porque nós somos os responsáveis por atender a enfermaria também, mas, assim, a gente tenta manter um certo treinamento, talvez precise ser com mais frequência, mas hoje eu coloquei elas para assistir aula e tenho certeza que a Camila já notou um monte de coisinha ali que dá para a gente melhorar. Mais uma vez, Cristiano, muito obrigada, eu acho que foi, assim, maravilhoso realmente, né, todo mundo está aí elogiando muito no chat. Se tiver algum colega a mais que queira fazer alguma pergunta aí, tá Só aberto. quero elogiar a Camila. Só quero elogiar a Camila, que a Camila é espetacular, é uma menina diferenciada, tem uma capacidade de contagiar as pessoas que estão em volta com a proatividade, com a excelência dela. A Camila é espetacular. É fantástico você estar aqui. Ó, o meu pequeno veio para participar da aula também, ó. Já está aprendendo. RCP e como dar uma boa aula, né? Esse aí desse seu pequeno, não. Esse é seu grande, Cristiano. O Watson tá aí. Como é que tá, meu camarada? Beleza? Esse aqui é o meu grande. Meu pequeno tá lá com a patroa. Tem outro de 3 meses também. Tá certo. Quer perguntar alguma coisa, Watson? Eu só tinha uma curiosidade. Cristiano, nessas situações aí da parada, além do flush, aquele ato de levantar o membro, tem algum benefício? Então, esse no ACLS do adulto está bem documentado lá, né? Na criança, não tem isso documentado no PAUS, mas em pacientes maiores, quando é no membro superior, a gente faz sim. Geralmente da criança não tem, porque muitas das crianças em parada são crianças pequenas, e quando você faz o flush, o comprimento do vaso é muito menor e rapidamente você consegue, com o volume que você faz, você rapidamente consegue jogar na circulação central. Mas não tem nenhum impeditivo, não. Parabéns pela aula, obrigado. Sim, Cristiano, só para deixar também aqui, né, a gente não faz muito, mas a gente tem as coisas arrumadinhas, sabe? Nós temos a pistolinha para punção intraóssea, se for necessário, foi dado o curso. A gente é bem assim, equipado, a gente só usa, tem pouca oportunidade de uso, graças a Deus, né? Graças a Deus. São 2 coisas que são importantíssimas que vocês têm, né? A máscara laríngea e a intraóssea, porque é o que mais pega no RCP aí, quando chega o paciente, principalmente da porta, né? Porque geralmente na UTI, que eu falei, né? As coisas são mais previsíveis, pessoas mais treinadas, o paciente já está com acesso profundo, já está entubado. Mas na porta, assim, é barra pesada. É muito pior uma parada na porta do que na UTI.
Então, ter o equipamento e ter as pessoas treinadas, né, para o uso do equipamento e treinadas para receber a performance, pode ter certeza que quando acontecer, vocês serão bem-sucedidas aí na RCP. Se Deus quiser. E outra coisa que a nossa equipe também disponibiliza, que ajuda bastante, é a questão de ter um fisioterapeuta. Então, quando tem uma parada, eles vêm, ajuda, desce às vezes da UTI, né? Às vezes não, desce da UTI, enquanto a gente está lá reanimando e pegando a via aérea, eles já vão preparando o respirador para a gente também, então isso também já adianta bastante para a gente, né? Dá para a gente fazer direitinho, sim. É só a gente realmente estar sempre uma forma de relembrando, né, os passo a passo, as doses, e hoje você veio para realmente facilitar bem a nossa vida. Que bom. Então tá, se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, né? Tem aqui Ludmila com a mão levantada. Ludmila, quer fazer alguma pergunta? Ludmila, levantou a mãozinha aqui, ó. Foi por engano, será? O Wilson quer falar mais alguma coisa ou não? Eu acho que é isso, né? Já encerrei minha cota, Fabiana. Já encerrei minha cota. Protagonismo de vocês. Tá bom. Acho que a Ludmila deve ter levantado por engano aí a mão, né? Então tá, Cristiano, a gente te agradece e fica o convite para uma próxima vez, a gente poder ter mais uma vez o prazer da sua presença aqui. Vamos pensar em alguma coisa para você dar uma aula bacana para nós de novo. Vamos sim. Quem sabe a gente não faz uma presencial aí para eu conhecer todos vocês. Vai ser um prazer muito grande, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Opa, Vem aqui, quando tiver oportunidade, venha simpósio de conhecer o nosso pediatria. serviço. Aí, ó. Eu ouvi simpósio de pediatria? Eu acho que eu ouvi, hein? Eu acho que eu ouvi. Eu ouvi o simpósio de pediatria até o final Já do ano. lancei ali, já capturou, já. Tá bom, gente? Muito obrigado de coração pelo convite, pela participação, por você ter ficado até essa hora da noite aí, acompanhando aqui, assistindo uma aula pesada dessa. Espero ter deixado alguma mensagem importante para vocês. Tchau, muito obrigado. Com certeza. Boa noite. Um abraço.